Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então comigo tá tudo tranquilo. Mais um vídeo aqui para vocês, certo? E quem não é inscrito no canal, se inscreva aí. Quem quiser compartilhar o vídeo também no final aqui, pode compartilhar, ajuda bastante, certo? E hoje, relembrando um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, onde, entre aspas, eu provava que a soma de todos os números naturais era menos 1 sobre 12. Né? Então, é claro que isso era falso, né? E isso é relacionado ao fato da soma de números naturais, soma infinita, não ser comutativa, não ser associativa. Certo? Então eu falei sobre isso naquele vídeo e falei quando é que era verdade. Tinha alguns casos que a gente podia considerar que quando é que a soma infinita é associativa e comutativa. Ok? Então nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre outro absurdo que a gente pode trazer quando a gente fala sobre potenciação, por exemplo. Então vamos lá. Quando eu pego um número A elevado a um número natural n, isso aqui é nada menos do que A vezes A, vezes A, vezes A, n vezes, certo? Então é o produto de A por A, n vezes, onde eu estou dizendo que esse A aqui é um número natural, certo? Também existe o conceito, por exemplo, de raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de um número A é A elevado a 1 meio, né? Ou seja, é um número que multiplica, um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá igual a A. Certo? Ok. Então, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Vamos olhar para outras raízes, por exemplo, raiz cúbica de A. Raiz cúbica de A é A elevado a 1/3. Né? Então, esse padrãozinho aqui, raiz sexta de A, é igual a A elevado a 1/6, e etc. Certo? Por exemplo, se eu pego a raiz quadrada de 1, isso é 1. A raiz cúbica de menos 1, isso é menos 1, porque menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. E a raiz sexta de 1 é igual a 1, porque 1 elevado a sexta é igual a 1. Certo? Ok, então, mais uma propriedade é a seguinte. Se eu pego um número A e elevo a n e depois elevo a m, isso aqui é a mesma coisa de eu repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, quando eu tenho uma potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Certo? Agora, olha o seguinte. Como nós vimos aqui, menos 1, certo? Menos 1 é igual a raiz cúbica de menos 1. Ok? Até aí tudo bem. Só que raiz cúbica de menos 1, como nós vimos aqui nesse item 2, é menos 1 elevado a 1/3. Certo? Só que 1/3 nada mais é do que 2/6. Então, 1/3 é igual a 2/6. Então, só substituímos o mesmo número aqui. 1/3 é igual a 2/6. Só que aqui nós usamos a propriedade 4. Olha, que a gente pode, quando eu tenho um produto de potências, eu posso fazer uma potenciação de potenciação. Então, isso aqui é a mesma coisa de menos 1 ao quadrado, tudo isso elevado a 1/6. Só que menos 1 ao quadrado é 1. Então, fica 1 elevado a 1/6. Ou seja, raiz sexta de 1. E quem é a raiz sexta de 1, pelo item 3, é 1. Então, olhando aqui, pessoal, para o começo aqui, para o final da fila, nós chegamos à conclusão que menos 1 é igual a 1. Certo? Que é um absurdo também, né? Então, de alguma forma, esses passos tão lógicos aqui, tem que um deles não vai ser verdadeiro. Certo? Então, a pergunta que eu faço para vocês é, onde é que está o erro aí, né? Então, vou dar um tempo para vocês pensarem, vocês podem pausar o vídeo aí, certo? E pensem nesse problema. Ok, pessoal. E a solução desse problema tem a ver com números complexos, pessoal. Então, os números complexos, certo? Tem vários ótimos livros falando sobre números complexos. Fala que quando eu pego a raiz de um número complexo, certo? Quando eu olho para essas operações aqui, que eu faço essas brincadeiras aqui, o menos 1 é um número real, mas ele também é um número complexo. Porque todo número real é um número complexo, né?
O conjunto dos números reais é um subconjunto dos números complexos. O 1 também é um número complexo. E o que nós sabemos dos números complexos é que se eu pego a raiz enésima, ou seja, a raiz enésima de um número complexo, isso aqui tem n valores. Isso aqui tem n valores diferentes. Certo? Então, essa é a operação de radiciação de um número complexo. Então, por exemplo, quando eu pego a raiz cúbica de menos 1, isso aqui tem 3 valores diferentes, que é menos 1, 1 meio mais i raiz de 3 sobre 2, onde i é a unidade imaginária, raiz de menos 1, e o seu conjugado, 1 meio menos i raiz de 3 sobre 2. Quando eu pego a raiz cúbica, raiz sexta de 1, certo? Então, a raiz sexta de 1 tem 6 valores, pessoal. Não só 1, mas tem 6 valores. Como a gente está trabalhando aqui com essas operações de potenciação aqui de uma forma meio negligente, nós devemos considerar todas as possíveis soluções, certo? Não só as soluções reais. Então, por exemplo, a raiz sexta de 1 tem 6 valores. E eles são menos 1, 1, 1 meio mais i raiz de 3 sobre 2, 1 meio menos i raiz de 3 sobre 2, menos 1 meio mais i raiz de 3 sobre 2 e o seu conjugado, menos 1 meio menos i raiz de 3 sobre 2. Então, nesse nosso delírio aqui, nós chegamos que raiz cúbica de menos 1 é igual a raiz sexta de 1. Só que aqui nós temos 3 soluções e aqui nós temos 6, certo? E aqui o que a gente fez foi escolher umas que eram diferentes, certo? Então escolhemos aqui menos 1 e escolhemos aqui igual a 1. Por isso que chegou nesse absurdo. Mas você observa que menos 1 está nas duas listas, 1 meio mais i raiz de 3 sobre 2 está nas duas listas e o conjugado também está. Ou seja, nós tínhamos 3 valores iguais, né? Ou seja, qualquer um desses valores aqui está num desse conjunto aqui, mas nós escolhemos aqui ó, o 1, né? Que não está no conjunto de cima. Exatamente para chegar nesse absurdo e chegar nesse probleminha aqui do menos 1 ser igual a 1. Certo, pessoal? Então é isso. Tem que ter muito cuidado quando fazer potenciação, principalmente essas operações aqui, quando envolvem números complexos, certo? Quando você coloca raiz cúbica de menos 1, raiz 2 sobre 6 de menos 1, então tem que tomar muito cuidado, certo? Tem a ver com os números complexos, com logaritmo complexo, que aí é outra história, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que vocês tenham aprendido aí que, dependendo da operação matemática, nós podemos chegar a absurdos muito diferentes. Então, um grande abraço. Até mais, pessoal. Valeu!